A gente segue no tema de mercados globais, de ações, mas agora para conversar com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Tudo bem, Danilo? Mais uma vez, bem-vindo. Uma boa tarde para você. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em te receber e eu queria muito saber a sua percepção diante do que a gente tem acompanhado aqui nos mercados. A gente percebe como um todo que o mercado está dependendo e vivendo de qualquer alteração, qualquer novidade, movimentação da guerra para a gente ver alguma alta. A gente vê, por exemplo, e vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, um cenário em que temos algumas bolsas operando em alta, alguns índices subindo muito por causa de Intel, de alguns balanços que já estão rolando. São questões pontuais. Como é que você está enxergando esse cenário lá fora, pelo menos por enquanto, olhando para essas ações, para essas bolsas? Olha, eu acho que tem duas coisas que têm chamado a atenção, né? A primeira não é muita surpresa, né? Desde que a guerra começou, a incerteza que já estava alta subiu ainda mais, então a gente tem visto, né, muita volatilidade nos mercados, né? Particularmente olhando para o preço de petróleo, que reage a cada, né, iniciativa ou perspectiva de abrir ou não abrir, né? Terminar ou não terminar, abrir ou não abrir o Estreito de Hormuz, terminar ou não terminar o conflito. Agora, o que eu acho mais interessante, né, não é a primeira vez que isso acontece, óbvio, mas que sempre chama atenção, é que a gente tem uma divergência, né, entre o que analistas estão colocando aí, né, na construção de cenários e os indicadores de mercado, né? O que eu quero dizer com isso? Tem muito mais preocupação, né, nos analistas do que os indicadores de mercado revelam, né? Então a gente está vendo aí de novo, né? Está começando uma nova temporada de earnings e os resultados estão vindo muito fortes, né? De certa forma, tem até um certo otimismo aí, né? Sendo que quando a gente olha para começar para o mercado de energia, né? Tem muita preocupação no radar, e já tem muita gente falando, saiu um relatório importante da The Economist agora, de que, independente do que vem pela frente, né, tem um impacto que já está contratado na oferta de combustíveis, né? Então, eu acho que tem uma visão de que o que pode vir pela frente em termos de impacto ainda não está devidamente precificado no mercado. A gente tem visto um movimento como um todo de, por exemplo, o Ibovespa até saindo melhor, se saindo melhor diante de tanta instabilidade lá fora. É um cenário ainda de que os estrangeiros estão olhando para o Brasil com um interesse maior, digamos assim, e é um cenário que acontece por causa dessa guerra especificamente e porque a eleição por aqui não começou ainda. Como é que você enxerga também essa movimentação? Olha, acho que é um pouco de tudo isso, e eu colocaria ainda, em cima do que você falou, um processo que começou com a nova administração Trump, né? Antes da guerra. Então vamos lembrar que ao longo de 25, particularmente depois do Liberation Day, né, que acabou de fazer um ano, é, investidores no mundo inteiro começaram a repensar suas estratégias de alocação, via de regra tirando o peso dos Estados Unidos, né? Nessa hora, os emergentes surgiram como uma alternativa interessante para capturar um pedaço desse movimento de realocação, né? E sim, o Brasil está lá figurando como um lugar potencialmente interessante. Acho que a América Latina de uma forma geral, mas o Brasil tem se destacado. Claro, né, como você bem colocou, as turbulências decorrentes aí do processo eleitoral ainda não entraram muito no radar, né? Então temos que aguardar para ver o que acontece quando de fato isso acontecer. E aí aproveito justamente para te perguntar, a gente tem visto, por exemplo, alguns índices garantindo até um cenário de altas recordes. A gente viu, para além do Ibovespa, mas a gente viu, por exemplo, mercados internacionais olhando especificamente para bolsas americanas. Como é que você enxerga esse impacto? Apesar do que tem acontecido, a gente tem visto ainda assim, nas últimas semanas, algumas altas recordes, por exemplo, de índices como S&P 500, como o Nasdaq. Então, é isso que eu estava falando, né? Eu acho que tem esses bons, né, desempenhos, tanto das empresas como olhando para os índices agregados, né? Quer dizer, a continuidade desses bons desempenhos é o que desafia, vamos dizer assim,
um maior pessimismo de analistas que estão muito preocupados, seja com o mercado de combustíveis, né, seja com a notícia que vocês estavam dando um pouco antes, né, com a relação internacional aí dos Estados Unidos, novo posicionamento internacional dos Estados Unidos, particularmente com a Europa, né? Então a gente volta a dar alguns passos para trás, Muriel. Eu acho que é interessante, né? Mesmo antes da guerra, a gente tinha essa dicotomia, né? Tem uma preocupação desde a pandemia de que a economia americana, em algum momento, né, vai perder força, perder dinamismo, né? Mais recentemente, toda a história de AI, mas isso não tem se verificado, né? O que a gente tem visto ao longo de todos esses últimos meses, e mesmo após a guerra, isso permanece, né? É uma demonstração de muita resiliência na economia americana. Tem sinais de enfraquecimento que todo mundo mantém no radar, né? Para chamar a famosa cautela, mas quando a gente vai no hard data, né? Seja olhando para resultados das empresas, seja olhando aí para os indicadores agregados, ainda tem muita robustez, né, sendo apresentada. Perfeito. Muito obrigada, viu, Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Sempre muito bom te ouvir. Volte mais vezes. Legal, Muriel. Boa tarde para vocês, bom fim de semana. Para você também. Obrigada. Uma boa tarde.